E aí, pessoal, Matheus aqui do canal do Freira. Do vídeo de hoje a gente vai fazer um book review de Fundamentals of Software Architecture and Engineering Approach. Como o título fala, é um livro de arquitetura de software e por uma abordagem de engenharia. Vamos ver o que esse livro fala e vamos ver o que vocês acham do livro, o que eu achei da leitura e se eu recomendo. Chama a vinheta. Então, pessoal, esse livro tá aqui no meu Kindle, para vocês verem aí. Eu vou deixar o link na descrição. Ele não tem ele em português, ele é um livro novo, ele saiu há pouco tempo. É um livro em inglês, mas eu recomendo a leitura. Todo mundo que está na área de tecnologia tem que acostumar a ler em inglês mesmo. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse livro é que ele é um livro de opinião. Os autores, eles têm opinião forte e eles expressam bastante opinião deles no livro. Se você não gosta de livros de opinião, se você é um cara que gosta mais de artigos científicos ou de provas empíricas e embasamentos, citações, etc., não é um livro para você, você vai ficar estressado. No meio do livro você vai acabar desanimando. Agora, se você consegue aguentar um pouco das opiniões e saber diferenciar a opinião da parte útil, da parte que é só opinião, o que eles acham sobre uma abordagem ou outra, eu acho que vale a pena. A leitura é muito boa. Vamos lá. Eu acho que esse livro ele é direcionado a quem? O livro ele é direcionado a arquitetos que já são consolidados ou quem quer se tornar arquiteto. E por que que eu acho que ele é bom? Porque ele passa por um monte de assuntos sem aprofundar em nenhum assunto específico, sem aprofundar demais em nenhum assunto específico. Eu até dividi em alguns tópicos as partes que eu gostei do livro e eu vou passar durante o vídeo aqui por esses tópicos. Também vou deixar um post aqui que eu tenho esse mesma revisão escrita no meu blog, ele está escrito em inglês, mas se você quiser um resumão rápido, tem lá. Só não fiz um resumão ou não dei minha opinião muito sobre a parte que eles falam sobre os tipos de arquitetura, que eu acho que o livro fez um bom trabalho lá e eu não queria dar spoiler demais, acho que vale a pena vocês comprarem para dar uma lida. A primeira coisa, o livro fala sobre as responsabilidades dos arquitetos. Então, o que é a responsabilidade dos arquitetos? O livro define, obviamente baseado na opinião dos autores, várias responsabilidades dos arquitetos e algumas delas eu concordo, e coisas que não são mainstream, vamos dizer assim. Por exemplo, performance. Você não vê muitos arquitetos falando sobre performance, mas performance é uma preocupação de arquiteto. E eu até complementei que eu acho que development experience, que é a experiência do desenvolvedor. Se é fácil ou difícil de fazer onboarding de novos desenvolvedores e de novas pessoas para o seu projeto, se é fácil de contribuir, se é fácil de começar, se é fácil de fazer um EMA. Acho que isso também é uma preocupação de arquiteto. Por quê? Porque se o seu projeto, vamos falar sobre performance primeiro, por quê? Porque se o seu design é perfeito, mas ele torna a performance péssima, e performance é uma coisa que sua aplicação exige, o seu design tem que mudar, ponto, acabou. E sobre o design, você pode ter um design perfeito, mas como se a divisão entre os componentes estão muito complexa, difícil de entender e você não consegue conectar um com o outro, é uma responsabilidade do arquiteto. Meu arquiteto falhou e o projeto vai, ao longo prazo, falhar com certeza, independente da arquitetura ser bem feita ou não. O livro tem algumas abordagens que eu acho que é de arquitetura pragmática. Existem alguns bons livros sobre pragmatic architecture. Um deles chama Lean Architecture. Não vou, vocês podem procurar na internet, acho que eu não vou nem linkar ele aqui, porque não é um livro que eu tenho no meu Kindle, eu li ele há muito tempo atrás, mas eu gosto dessa abordagem de arquitetura pragmática, né, ou ágil, né, é uma coisa que ajuda bastante. A arquitetura de software é um negócio que não caminha tão rápido quanto outros tópicos. Então, por exemplo, uma das frases que eles falam no livro e eu achei muito legal é "Try to get the best possible architecture". Então, try to get the best possible architecture, but the least bad one, easy to change. Você não tenta conseguir a melhor arquitetura, né? Should not try to get the best possible architecture. Você não deveria conseguir pegar a melhor arquitetura possível, mas na verdade você deveria conseguir pegar a menos pior, fácil de mudar. É isso que você devia. Por quê? E para mim o que é o easy to change, que é fácil de mudar. Por que fácil de mudar é importante? Porque qualquer coisa que é fácil de mudar, e inevitavelmente a sua arquitetura, o seu código, ele vai mudar. E para mim isso é um princípio que você deveria aplicar para tudo.
até tem um link que eu coloco nos meus posts anual sobre como ser o melhor desenvolvedor, que fala sobre como uma mensagem secreta no seu commit que você deveria se perguntar antes de commitar qualquer coisa. O que eu estou fazendo aqui é fácil de mudar? Se a resposta for não, é melhor você voltar no seu código e revisar. A mesma coisa eu acho sobre design, sobre arquitetura. Essa arquitetura ela é fácil de mudar? Se ela não for fácil de mudar, ela está provavelmente errada. Então, então, por exemplo, nessa parte de pragmatismo, eles definem uma forma de definir o que é uma responsabilidade de arquitetura, o que não é uma responsabilidade de arquitetura, e basicamente uma forma que eles definiram fixa de definir isso é: isso aqui exige conhecimento de domínio. O que é o domínio? Que a aplicação, o problema que a aplicação resolve. Se sim, é um problema de domínio; se não, é um problema de arquitetura. Então, vale lembrar que vale reforçar que eles citam que o arquiteto ele tem que as contas é o domínio, né? Se o usuário não interessa, o usuário quer feature, que é o problema do domínio dele resolvido. Você pode ter arquitetura perfeita, se não resolve o problema do domínio, ela é inútil. Então, arquitetos têm que prestar atenção cuidadosamente do domínio, porém, a divisão entre uma preocupação de arquitetura e uma preocupação de domínio, tá? Se ela exige ou não conhecimento de domínio para chegar lá. Embora você, como arquiteto, tem que ter o conhecimento de domínio, ponto. Um ponto que eles, ainda sobre arquitetura pragmática, que eles tocaram no assunto, é que escalabilidade é um problema de partes do sistema. Talvez não do sistema como um todo. O que isso significa? Que muita gente pensa que o sistema todo tem que escalar e fica pensando em componentes, etc. E às vezes, não. Será que a sua API de login tem que escalar? Sendo que você já tem 100 mil logins por dia? E tem outras partes do sistema que são consultadas 2 bilhões de vezes por dia. Então, tem partes do sistema que têm necessidade de escalabilidade diferente. Então, é importante que você pense isso quando você está pensando na escalabilidade do seu sistema. Então, assim, esse livro, embora ele não entre nesse detalhe muito profundamente, me deixou pensando sobre uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Eu acho que eu não vou ir muito fundo nisso aqui, porque eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. É como que nós treinamos novos arquitetos. Então, assim, eu me tornei software arquiteto mais ou menos em 2011. Eu fiquei sendo treinado mais ou menos 1 ano, 2 anos antes disso, né, desde 2009 mais ou menos, treinando para ser um software arquiteto, um monte de mentores, um monte de livros, etc. E hoje é uma pergunta que eu me faço: é como que a gente treina novos arquitetos? Todas as equipes que eu montei e gerenciei, eu sempre promovi pessoas para arquitetos e quis formar novos arquitetos para substituir os cargos que eu mesmo ocupava, até para dar continuidade no trabalho que eu fazia em alguma coisa. Agora, isso não é uma coisa isso não tem consenso. Uma coisa que na minha opinião, a minha resposta straight, né, essa minha resposta direta sobre isso, primeiro você tem que primeiro você precisa de fundamentações, precisa, por exemplo, esse livro, outros livros de arquitetura, de Clean Code, Lean Architecture, Designing Systems, Event-Based Systems, DDDs, você tem que ler todos esses livros, tem que pegar toda essa base teórica. Writing Software, outro livro extremamente opinionado, mas é uma outra cadeira de arquitetura de software que eu acho que é uma leitura importante para arquitetos. E depois disso, você tem que realmente fazer arquitetura de sistema. O que é? Desenhar sistema, pegar um problema X, desenhar como você acha que isso deveria ser, desenhar os componentes, como eles se conectam, etc. E implementar. Só desenhar não adianta. Tem gente que quer propor forma de validar, etc, etc, etc. Minha opinião, inútil. Você faz arquitetura, desenha o que você acha que é útil, implementa. Se você não implementar, a sua arquitetura para mim não tem valor nenhum, você nunca vai descobrir os problemas que elas vão realmente acontecer. Implementar e se possível, colocar para alguém usar, alguém que paga pelo menos 1 centavo para usar aquilo ali, porque ele vai dar importância e vai te cobrar. Enfim, eles definem, terminando esse assunto, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, como se tornar um software architect no futuro. Então, se você quer ouvir sobre isso, você se inscreve no canal e acompanha aí que eu vou falar sobre isso no futuro. Esse livro aqui vai ser só esse pedacinho aí. Eles definiram muito de aspecto sobre arquitetura de software também, eu acho que isso é importante. Alguns aspectos que eles falam, que só para citar, por exemplo, elasticidade, escalabilidade, customizabilidade, performance e performance budget. Só passando por cima, todos eles são aspectos importantes de arquitetura de software, e o livro vai
mais ou menos por cima deles ali, mas dá uma olhada em cada um deles. Por exemplo, a diferença entre escalabilidade e elasticidade é uma coisa que nem todo mundo tem muito clara na cabeça e ela é muito importante, né? Então, escalabilidade é a capacidade do seu software de aguentar certo nível de load. Agora, elasticidade significa quão rápido ele consegue ver essa curva de load. Então, se o seu load vai de 0 a 10 milhões, ele vai aguentar? Mas se for de 0, 0, 1000, 2000, 10 mil, 5 mil, 30 mil, 50, aí tudo bem. Talvez você tenha escalabilidade, mas você não tem elasticidade se o seu sistema não consegue lidar com o load nessa velocidade. E um jeito, eles citam uma forma de fazer, validar esses aspectos, utilizando uma coisa que não é muito difundida nas cadeiras de arquitetura de software, mas é muito conhecido como um bom método para validar essas coisas, que eles chamam de fitness function. Eles deram um nome aí, eu acho que em outros lugares você vai encontrar com outros números, mas essas fitness functions são pedaços, são como se fossem testes para os seus requisitos não funcionais. Então, o que isso quer dizer? Significa que, por exemplo, você quer testar a performance de alguma coisa. Esse requisito não funcional é que isso aqui tem que ter performance X. Então, você tem uma função, uma fitness function, um código, um teste, que roda e verifica se a performance está naquele range que você quer. E se não tiver, aquilo quebra. Outro exemplo seria, por exemplo, suas APIs têm que estar 100% documentadas com OpenAPI Spec. Vamos supor que não tiver, e você tem que. Você pode criar uma ferramenta que verifica todas as suas APIs, vai na sua spec e verifica se elas estão equivalentes existindo para todo o path que está lá. E se algum não tiver, ele quebra o build. Então, esses seriam fitness functions, que é para te ajudar a validar esses aspectos arquiteturais. Que eu falei que nem todo mundo. Elas, assim, na teoria, elas são lindas e perfeitas, né? Elas não são fáceis de implementar, dependendo qual é o seu requisito não funcional. Às vezes você tem requisito não funcional de, por exemplo, tolerância a falhas, fault tolerance. Muito difícil de você validar isso em PR. Você vai precisar de um ambiente, fazer um banco falhar, tem que ter várias deployments, multi-region, então são coisas que são difíceis. Existem fitness functions para isso? Existem. Eu até cito o exemplo do Chaos Monkey do Netflix no livro, só que não é tão simples de implementar no seu dia a dia assim. Você precisa ter ambiente de teste, etc. Você não vai conseguir bloquear um PR porque ele está quebrando a sua fault tolerance tão fácil. Enfim, mas eu acho que nem poucas pessoas vão discutir que isso é uma má solução. Com certeza é uma boa solução, porém você tem que investir dinheiro e tempo, equipe para fazer essas coisas. Provavelmente para empresas muito pequenas é um pouco complicado. Uma pergunta que eu deixei em aberto, e eu acho que me fez pensar sobre isso também, é sobre se a gente precisa se grandes empresas precisam de um architect governance, ou seja, de um grupo de arquitetos que pegam as grandes decisões. Eu particularmente não gosto muito desses comitês de arquitetura. Eu acho que tem que ter um architect lead com experiência e tem que tomar as decisões na hora que chegar em passe, etc. E lidar com os problemas, porque toda decisão, toda direção que você for, talvez tenha vantagens e desvantagens, e a gente tem que assumir isso e etc. Agora, em grandes empresas, eu não sei exatamente como o pessoal lida com isso. Eu falo grandes empresas que têm mais de 10 mil desenvolvedores, entendeu? Assim, na empresa que eu trabalho, que eu dou consultoria hoje, a gente tem, sei lá, uns 2 mil, 3 mil, talvez 5 mil desenvolvedores. Não é nada negligenciável, mas também não é minúsculo. Assim. A gente tem alguns grupos, a gente tem sub-arquitetos, tem arquitetos para cada aspecto da aplicação, mas a gente não tem um grupo de arquitetos que toma decisão sobre a arquitetura de todas as aplicações, todos os 5 mil devs vão ter que seguir, etc. Entendeu? Então, assim, e eu acho que ter isso seria um pouco absurdo. Você vai tirar a liberdade de alguns arquitetos, talvez até iniba a criatividade ou até o poder de inovação de algum time ou outro. Então, talvez tenha alguns arquitetos, algumas reuniões de arquitetos que você chega e discute, etc., com arquitetos da empresa inteira, mas eu não acho que tem que ter um comitê de arquitetura que vai discutir design sobre um projeto ou outro, não. Esse livro cita que a maioria dos arquitetos hoje em dia foram influenciados pelo DDD, Domain Driven Design, o livro do Eric Evans. Eu acho muito importante ler esse livro. E eu, sem sombra de dúvida, fui influenciado por esse livro. Acho que foi o primeiro livro sobre design que eu li, de ponta a ponta. Assim, no começo eu lia muito livro sobre programação, mas foi o único livro que eu li de ponta a ponta no começo, lá atrás, sobre design. Então, sem dúvida,
Eles capturaram esse ponto aí, e sem dúvida tem influência sobre a minha forma de fazer design, mas não somente ele. Como eu disse, eu li muitos outros livros sobre arquitetura de software. Eu não acho que seja só ele, não, mas com certeza eu acho que ele influencia na maioria dos arquitetos de software que eu conheço hoje em dia. O livro cita alguns outros tópicos que eu acho importante você ir atrás também. Por exemplo, fundamentos, eles falam sobre fundamentos que são negligenciados por desenvolvedores. Por exemplo, o desenvolvedor imagina que a banda de internet ela é infinita e reliable, né? Como é que eu traduzi reliable aqui? Que ela é confiável. Então, isso é mentira. Assim, a banda de internet ela é limitada e ela nada confiável. O pacote falha, dá retry, quebra. Então, quando você está programando, você tem que preocupar com esse tipo de coisa. Eu só achei bastante interessante esse capítulo que fala sobre fundamentos. É um capítulo sobre fundamentos que ele fala sobre isso. Por exemplo, latência é zero. Latência não é zero. Existe tempo entre você ir no banco e voltar. Outro dia eu tive um problema de performance com uma das features que eu estava revisando, que foi mergeada no projeto que eu trabalho, e o desenvolvedor ia 70, 80 vezes no banco buscar um detalhezinho, buscar um dado, entendeu? Como se isso fosse custo zero, e não é. Isso é muito caro. Essa latência, para você ir no banco, se você viaja uma vez, você paga um preço X. Se você viaja 10 vezes, você vai pagar X vezes 10. Então, se você conseguir ir menos para fora, é melhor. Então, isso é um simples mudança de código pode fazer pode fazer muita diferença. E eles falam que muita gente também acha que banda é de graça, e não é. Se você está fazendo, normalmente, nessas grandes clouds, você faz egress, né? Se você está baixando, né? Ingress, se você está baixando o dado, ele é gratuito. Agora, egress, você está enviando dados para outras clouds, ela não é gratuita. Ela inclusive, é caro pra caramba. É muita grana que você gasta com esse egress. Então, essas são coisas que o livro define que desenvolvedores negligenciam e, assim, na minha experiência, isso é totalmente verdadeiro. Architectural styles, assim, eles têm architectural styles, eles têm um capítulo definido para architectural styles. Eu acho importante ler esse capítulo. Talvez os que você conhece mais, você pode pular, por exemplo, microservices, hoje em dia todo mundo fala, todo mundo conhece, etc. Eu acho que vale a pena você passar pela definição deles de architecture, de microservices, mas tem outros que talvez você ache mais interessante. Por exemplo, o microkernel. É um negócio que poucos desenvolvedores modernos, vamos falar assim, júniors, conhecem, e eles têm um capítulo que eles dedicam, mesmo tanto que eles dedicam a microservices, eles definem para microkernel, e eu acho importante você ler e entender qual que é a arquitetura de microkernel, ou space-based, que são menos utilizados. Eu focaria mais nessas do que nas outras que você está acostumado, microservices, service-based, entendeu? E etc. Acho que tem até uma sobre monolítico, não estou lembrando se é outra parte, mas, por exemplo, eu acho importante você focar nas que você tem menos domínio. E no final, depois desses architecture design, eles têm uma parte que é menos controversa do book. Como eu falei, esse é um livro cheio de opinião e um pouco controverso. É um livro de opinião, mas vai ser sempre controverso, vai tomar porrada de todo lado. Mas tem umas partes menos controversas. Por exemplo, tem uma parte que eles lidam com um negócio que eles chamam de ADR, que é os Architecture Decision Record. Architecture Decision Records, que é uma forma, um padrão de você documentar suas decisões de arquitetura, de uma forma que possa ser consultada e vista depois. Eles falam a forma de você popularizar e de você documentar isso dentro da sua empresa. Então, acho que isso é logo depois desse capítulo de Architecture Styles. Eles têm um checklist que eles avaliam cada Architecture Style. Acho interessante você ver esse checklist, até talvez pegar esse checklist e aplicar no sistema que você trabalha e ver qual que é o padrão que você trabalha. Número de quantas, se é um quanta, dois quantas, N, elasticidade, escalabilidade, classificar o seu sistema, um checklist divertidinho ali que dá para você aplicar no seu sistema e ver o que você está fazendo. E no final, é interessante também citar que no final de cada capítulo tem algumas perguntas que eu achei muito interessante. Você lê o capítulo, chega no final, ele te dá algumas perguntas sobre aquele capítulo, e se você gosta, se você aprendeu ou não, qual era a ideia central daquele capítulo. Então, eles têm um capítulo que eu achei super engraçado, que é chamado de Archetype, Architect Archetype. O livro é gigante, tá, gente? É tipo uma bíblia tão grande que é assim. Custei terminar de ler. Chegou no final, tava
tava aguentando mais esse livro, tava doido pra terminar ele logo. Mas ele tem um capítulo lá que ele fala sobre Architect Archetype, que é muito engraçado. Um específico que eu gosto de citar, que ele chama de Armchair Architect. Esse aqui, deixa eu ter. Esse aqui é muito interessante, cara. É aquele arquiteto de cadeira, sabe? Fica folgadão, não sabe fazer, não faz nada. Na verdade, eles falam que tem alguém fazendo o serviço dele e ele só pega o crédito. Ele faz aqueles diagraminha, três, você bota duas setas e fala, é isso aqui, ó. Então, e tem às vezes tem um senior developer, ou um principal developer que na verdade pega e desembola e ignora tudo que ele fez e faz de verdade. E o engraçado é que cada arquiteto daqueles eu já vi na vida real, inclusive esse Armchair, que é aquele arquiteto que não ajuda em nada, entendeu? Não sabe nada de tecnologia, não está envolvido no dia a dia do dev, e fica fazendo aquele diagrama que ninguém segue, mas segue a vida dele. Por algum motivo ele chegou nesse nível organizacional, mas os desenvolvedores simplesmente ignoram o que ele faz e faz um bom trabalho, como o time de desenvolvimento é forte, bom, entregador, parece que tá todo mundo desembolando. O arquiteto que você quer ser o que eles chamam lá de Effective Architect. Então vale a pena ler esse capítulo e ver o que eles falam sobre esse Effective Architect. Só que qual que é a minha conclusão sobre o livro? Eu falo que, como você tem no começo, se você não aguenta opinião, é melhor nem ler. É um livro opinionated, mas eu acho que se tem um pouquinho de tolerância à opinião, acho que vale a pena a leitura. Acho que vale a pena a leitura desse livro para qualquer pessoa que queira ser um arquiteto, ou já é, ou é um arquiteto em início de carreira, ou até um arquiteto já formado. Eu comentei, eu me tornei arquiteto só em 2010 e hoje eu achei bastante informativo o livro, eu achei divertida a leitura, não tomou muito tempo. Acho que se eu tivesse lido ele lá atrás, teria ajudado, sem sombra de dúvida, muito, muito mais, né? Ajudou lendo agora, mas teria ajudado bastante lá atrás em outros tópicos para procurar e etc. Mas o livro não aprofunda em nada, então não espere ter um super insight, ou que o livro vai te tornar. Acabei de ler esse livro, sou um arquiteto, vou aqui mudar meu currículo aqui no LinkedIn, agora vou receber uma proposta, não. É um negócio que exige tempo e dedicação. Só lembra que é opinionated, viu alguma coisa no livro, vai procurar outra referência, vai ler um outro livro, pega aquilo lá e vai, cruza com outras coisas. Isso aí, todos os livros também, obviamente, você não vai pegar um livro e achar que ele é a Bíblia e confiar no que está escrito lá e pronto. Não, vai procurar outras referências, testa na vida real, vê o que acontece. É assim que você lê esse tipo de livro, é assim que você pega da opinião do cara, o que presta e o que não presta. Não é confiando de olho fechado e achando que ele é um Deus que você vai conseguir fazer nada, não. Algumas perguntas que ficaram em aberto para mim quando eu terminei de ler, assim, será que em projetos grandes é possível ter um arquiteto só? Na minha experiência, não. Se o seu projeto é muito grande, você vai precisar de mais de um arquiteto. Eu tomei conta, eu fui arquiteto de uma empresa por 3 anos, chegou a ter, a gente desenvolveu os frameworks, né, para ser usado nas aplicações, etc. Chegou a ter 100 desenvolvedores utilizando esse framework. Cada time que entrar, mas chegou a um certo ponto eu senti a necessidade de promover outras pessoas a arquiteto para tomar conta das coisas, porque ficava inviável. Por exemplo, tinha um projeto que fazia integração com hardware, de bomba de gasolina, etc. Então precisava de um arquiteto específico para tomar conta desse tipo de decisão, como é que vai integrar no baixo nível. A gente estava fazendo a parte web, fila, escalabilidade, WebSocket, toda a parte de web de programação remota, etc., que a gente está fazendo do framework, então precisava de um outro arquiteto para isso. A front-end, esse framework era muito pesado em front-end, então precisava de um arquiteto para front-end mais focado nisso, mais focado em performance, mais focado em monitoramento, mais focado em performance de front-end para celular, que era um negócio mais focado nesse framework também. Então eu acho que eu fui, até eu sair, eu fui o arquiteto lead desse negócio, mas chegou um certo ponto que eu precisei de outros arquitetos para cuidar de problemas específicos. E hoje, na empresa que eu trabalho, eu cuido de escalabilidade e performance, por exemplo. Tem outros arquitetos que cuidam de front-end e tem um architect lead que é nesse projeto, que toma conta do projeto todo. Dessa empresa gigantesca, né? O architect lead ele é canadense, mas ele mora nos Estados Unidos. E tem outros arquitetos por outros cantos, então tem um arquiteto de Israel e etc. Mas enfim, eu acho que em projetos muito grandes, quando chega em certo ponto, você precisa de arquitetos cuidando de partes específicas da sua aplicação, porque fica muito complicado para caber tudo na cabeça de uma pessoa só, e todas as decisões arquiteturais para uma pessoa só vai fazer ela se torrar, vai burn down. Bom, eu vou deixar o link aí na descrição sobre de onde encontrar esse livro e também do meu post do meu blog. Eu
acho que é isso aí. Deixa eu ver, eu vou para o meu fechamento aqui. É isso aí, pessoal. Se você assistiu até esse ponto, eu recomendo a leitura desse livro. De novo, lembra da opinião. Fundamentos de Arquitetura de Software, uma abordagem de engenharia. Fundamentals of Software Architecture, na Engineering Approach. Então, vai lá, dá uma lida no livro, deixa seu comentário, o que você achou, lê lá o meu resumo mais detalhado que eu escrevi no blog. Eu vejo vocês no próximo vídeo.